Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, apesar do título aí clickbait, título mais chamativo, enfim, eu falei que eu estava precisando fazer um vídeo que ia atrair um pouco mais de visualizações para restabelecer o espaço do canal aqui no YouTube. Mas o conteúdo é bem interessante, pelo menos é um conteúdo assim, é algo que eu tenho refletido há bastante tempo. Eu acho que vai ser um vídeo bem relevante aqui para até para situar um pouco algumas coisas que eu faço aqui no canal, que eu dou mais ênfase, outras que eu dou menos, enfim. Então temos o seguinte, né? Um, um grande ensinamento de Marx que eu julgo ser pouco praticado pelos marxistas, né, no século XXI. Então o que a gente vai fazer aqui, né? A primeira parte do vídeo vai ser dedicada a reaprender essa lição, né? Esse ensinamento do Marx que eu falei que a gente acabou desaprendendo, né? O que a gente esqueceu. E mais depois, né, na segunda parte do vídeo, eu vou fazer um movimento de avançar no entendimento de por que a gente perdeu de vista essa lição, né? Por que a gente tem praticado pouco ela, né? E aí no final eu vou fazer algumas reflexões, né, que até o que eu acho que é interessante a gente tirar desse vídeo, né? Dar algumas ideias de algumas coisas que não só pensando aqui no meu mundinho aqui no YouTube, não, mas pensando, enfim, no movimento marxista mesmo, algumas coisas que seriam interessantes, né, que a gente voltasse a fazer. Então, o que é o marxismo hoje, né? O marxismo no século XXI, né? Uma tradição, né, que, obviamente, que ela tem uma pegada, né, muito de intervenção política, né? Então, tem muita organização ali preocupada, né, com eleições, mesmo com disputas dentro das universidades, tentando se aproximar dos sindicatos. E quando vai fazer teoria, né, é uma tradição que hoje ela é muito forte, não em quantidade, né, mas em questão de acúmulo e capacidade mesmo de criticar dentro do campo da filosofia, né? Contudo, ela é quase inexistente, né, em campos, né, que são muito mais próximos, né, da intervenção prática, né, o campo da engenharia, o campo da contabilidade, na economia, é um tema o campo que eu mais discuto aqui, né, mas mesmo na psicologia, quando a gente olha ali para algumas questões ali mesmo que são tidas, né, como no campo das humanidades ali, mas que são mais práticas, né, o marxismo ele perde um pouco, né, desse vigor que ele apresenta no campo da filosofia. E aí, curiosamente, né, vocês podem falar, não, mas pô, tem marxista na economia, tem marxista na psicologia, né? Curiosamente, né, quando a gente vai olhar esses campos, né, a forma que o marxismo consegue se inserir ali é justamente perdendo aquilo que faz dele tão vigoroso no campo da filosofia, né? Que é ele entra, né, tentando se aliar, né, com aquilo que há de mais próximo e ainda assim muito distante dele, né? Então aí tem o marxismo keynesiano, né, aquela aproximação com o keynesianismo na economia. Na sociologia tem várias aproximações, né? Eu coloquei aqui como exemplo o marxismo weberiano, né? Quando vai discutir política, ele é muito próximo, né, aos autores weberianos. Na psicologia, eu usei como exemplo o marxismo freudiano, mas eu sei que tem outras escolas até com um pé no marxismo ali que são muito mais presentes hoje do que o marxismo freudiano, né? Aqui é meramente um exemplo, né, de como se dá essa inserção do marxismo nesses outros campos, mas justamente, né? Mas isso aqui é algo que eu não vou discutir no vídeo de hoje, perdendo, né, essa potência que ele apresenta na filosofia. Então é algo até que de repente a gente pode fazer no próximo vídeo aí, discutindo um pouquinho, né? Por que o marxismo ele perde um pouco desse vigor, né? Quando ele acaba fazendo essas aproximações, né? Estabelecendo essas alianças. Mas então vamos agora tentar entender, né, a lição, né, o ensinamento do Marx, né, que a gente acabou perdendo, né? E para isso eu vou fazer aqui algumas considerações muito rápidas, né, sobre a própria biografia do Marx, né? O Marx ele tem ali a graduação dele, né, a formação universitária dele, né, é no direito, mas é muito inserida naquilo que hoje é a filosofia, né? Então, ele tem até tem uma formação na filosofia que era bem tradicional para o tempo dele, né? Seja quando você olha
para a tese dele, mas mesmo quando pelas as correspondências, por aquilo que ele estava lendo, pelas referências que ele tem, né? Você vê que o Marx é um versado na filosofia grega, mas conhecia ali também Spinoza. Então ele tem uma formação bem ampla no campo da filosofia, mas curiosamente, quando ele, por questões, né, que eu nem vou discutir aqui, mas quem conhece a biografia dele sabe, né, quando o projeto dele de seguir na trajetória acadêmica ali é interrompido, né, e aí ele vai trabalhar em jornal. E aí tem um giro, né, na forma com que, na atuação, né, naquilo que o Marx está estudando, na forma com que ele está produzindo, né, que é ele se aproximar das questões concretas, né, dos problemas concretos, né, das questões mais candentes, né, do tempo dele, questões de ordem prática, né. E aí, a partir disso, a primeira coisa que ele faz é um acerto de contas, né, com aquele passado filosófico dele, né, com a filosofia alemã. Veja, e aqui que é interessante, né? Não é um abandono da filosofia, ele faz um acerto de contas, para ele justamente ele poder é, utilizar, né, para ele continuar com aquela bagagem filosófica dele, ele não joga aquilo fora, mas para ele levar aquilo, né, para esse estudo da realidade concreta. É curioso isso, porque quem conhece, né, as obras do Marx naquele período, né, vê que esse acerto de contas, uma pequena parcela dele foi algo que veio a público, né, foi algo que ele fez questão de publicar, e outras obras, por exemplo, a Ideologia Alemã. A Ideologia Alemã, que faz parte desse acerto de contas, né, não é uma obra publicada do Marx, né, é publicada póstumamente. E ainda assim, com um grande esforço editorial ali em juntar as anotações e tal. Então, veja que isso indica, né, que a boa parte da preocupação dele não era simplesmente em publicizar isso, mas era fazer um ajuste de contas, né, interno, né, interior ali, para ele conseguir organizar essas ideias para poder avançar, né, no estudo da realidade concreta. E aí ele acaba avançando ali sobre a economia política, né, que ele identifica, né, o pessoal que está mais interessado no estudo da realidade concreta, né, com o que é o pessoal da economia política. E aí ele vai fazer a crítica desse pessoal, enfim. A moral da história, então, é que a grande questão científica, né, que mobilizou o Marx na maior parte da sua vida é o entendimento da realidade concreta, e para isso, esse passado filosófico dele, toda essa bagagem filosófica que ele acumulou, foi ao longo de toda a vida uma importante aliada, né, para ele avançar sobre o estudo da realidade concreta. Então, não estou aqui vindo para defender aquela posição do Althusser, de que não, depois o Marx se tornou um Marx científico e superou o passado filosófico dele. Não é isso. É uma questão de que o passado filosófico, a bagagem filosófica que ele acumulou, ela acabou virando um instrumento para ele avançar no entendimento da realidade concreta. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Só para a gente ver, para eu conseguir defender melhor essa ideia, né, de que ele vai utilizar essa bagagem filosófica dele para avançar, né, no estudo da realidade concreta. A gente vê isso no refinamento metodológico, né? Então, tanto que quando a gente vai discutir método, principalmente nas humanidades, eu acho que não tem nada parecido, né, com a reflexão é, marxista, né, e do próprio Marx, né, sobre a questão metodológica, né, e obviamente que para isso o passado filosófico dele, a herança, a bagagem filosófica dele é fundamental. É, o, é muito interessante também, compara uma passagem que tem lá na Sagrada Família, é, que ele vai quando ele fala das abstrações, eu vou perder o momento ali que ele discute isso. Depois, anos depois, quando ele vai discutir o valor, essas questões ali mais abstratas, né, mas já concretas ali, né, no campo da economia política. Você vê que essa herança filosófica dele o dá condições, né, para que ele trabalhe com essas questões abstratas, mas que são reais, com muito mais refinamento, com muito mais assertividade que todos os economistas políticos, né,
vinham trabalhando, né? Mesmo aqueles economistas políticos honestos, né? Que o Marx vai fazer questão de falar, o Smith, o Ricardo, né? Como eles perdiam, né? Eles tinham dificuldade com essas questões reais, mas muito mais abstratas, como o valor, que não são ali diretamente tangíveis, né? Então, isso aqui é um ponto muito interessante, né? Como que essa formação dele filosófica dá a ele, né, condição de apontar com muita precisão, né, as falhas nos discursos, né, encontrar problemas na argumentação, né, dos adversários dele. Porque é algo muito interessante, né? Às vezes, eu já me vi nessa situação várias vezes, né? De ler um autor e ver que ele está indo para um caminho completamente estranho, né? Fala, pô, mas onde que está o problema aqui, né? É algo que a gente estranha, mas não é algo evidente, né? Quando você ganha essa formação filosófica, né, é algo que você muito mais rapidamente fala, pô, esse aqui é um discurso circular. Você consegue identificar muito rapidamente, né, essas falhas no discurso, né? Essas falhas na argumentação ali do indivíduo, né? Então, e o Marx era brilhante, brilhante nisso, né? Então aqui, veja, a moral da história então é que o Marx ele faz essa transição, né, do campo da filosofia, não ignorando o campo da filosofia, mas para o estudo da realidade concreta, né? E aí, por que a gente desaprendeu essa lição, né? Que como eu falei hoje o marxismo ele é muito forte no campo da filosofia, mas ele é muito pouco vigoroso, né, nesses campos mais próximos, né, do estudo da realidade concreta, né? O que a gente viu ao longo do século XX, né, é o marxismo sendo colocado na defensiva, né? E isso significou o marxismo sendo acorrentado ao campo da filosofia. E alguns motivos para isso. Eu acho que a obra do Marx ela tem uma complexidade que é muito difícil, né, justamente por conta do passado filosófico do Marx, é muito difícil a gente entender o pensamento marxiano sem ter alguma familiaridade com a discussão filosófica. Por isso, até é um ponto que eu acho que muitos economistas marxistas que não têm proximidade com a filosofia, eles pecam tanto quando vão fazer esse estudo, né? Você vê que ali tentam aplicar algumas categorias do capital ali nas suas pesquisas, mas às vezes não entendem direito o que está fazendo. E aí, tanto que muitos acabam se aproximando do keynesianismo ali por não entender as diferenças, né? Então, a primeira coisa, para entender mesmo a obra do Marx, né, não tem jeito de você fazer isso ignorando completamente o campo da filosofia, né, sem nenhuma familiaridade, né, com a discussão filosófica. Também, né, quando a gente fala, que eu falei, né, que o marxismo ele foi colocado na defensiva ao longo do século XX, né, a filosofia, o campo da filosofia, por excelência, né, esse campo, né, do debate teórico e do debate político, né. Então, quando o marxismo foi colocado na defensiva, ele foi jogado ali para o campo da filosofia para fazer esse debate, né? Então, toda vez que você. É quase um sintoma de que você é colocado na defensiva, é quando você tem que ficar o tempo inteiro ali na discussão filosófica ali sobre política, sobre método, né? Que eu falei de método. O tempo inteiro mostra, né, que você está na defensiva, que você não está conseguindo avançar para entender a realidade. Você tem o tempo inteiro ali que ficar justificando por que você teria que estar ali fazendo estudo de realidade, né? Por que a metodologia do Marx, né, a discussão filosófica, a metodológica do Marx, ela é rica, ela tem que ser praticada. A gente conhece a história do Popper, né? Falou, não, o Marx não é científico. Então, o debate no campo da política, né? Falar a questão do Estado, enfim, questões, né, que a gente pode discutir em outros vídeos, né? E também uma questão muito prática que eu vou voltar ela mais para frente, né? Que hoje é um dos poucos espaços acadêmicos, pensando em carreira mesmo, onde é possível, né? Você ter uma formação, conseguir estabelecer sua carreira, né? Fazer uma carreira acadêmica bem aderido ao marxismo é no campo da filosofia. Não estou falando que é fácil, que é trivial e que não apresenta dificuldades, apresenta, mas é ainda mais viável do que é em outros campos, né, onde fazer concessões é absolutamente necessário. Então, onde que eu estou querendo chegar, né? Que o movimento marxista ele acabou invertendo a trajetória do Marx.
enquanto Marx ele começou na filosofia para chegar nas questões no estudo da realidade concreta, o movimento marxista, né, legou as aquisições do Marx sobre a realidade concreta, mas foi sendo confinado ao campo da filosofia. Então inverteu essa trajetória do Marx. E onde eu acho que é mais problemático, né, em muitos casos essa reflexão filosófica ela foi sendo destituída, né, dessa finalidade para avançar, né, no estudo da realidade concreta e acabou virando o próprio fim. Então, a gente tem hoje discussões dentro ali da marxologia que elas são pouco utilizáveis, né, quando a gente está pensando em avançar no estudo da realidade concreta, né? Virou ali um campo de pesquisa quase que independente. Você fala, eu sou marxista, eu posso estudar a realidade ou eu posso fazer marxologia. Em muitos casos, veja, o que eu estou querendo dizer é que em muitos casos virou dois campos distintos. Eu não faço marxologia para avançar sobre a realidade concreta. Eu vou para marxologia, eu vou para a realidade concreta, né? E aí eu chego, né, nas reflexões finais, né? Nessa luta pela sobrevivência, hoje está muito difícil fazer teoria. E para fazer teoria, o campo, né, a profissão hoje que dá alguma condição para a gente fazer isso é a profissão de cientista, de professor universitário, né? E aí você tem que se submeter aos imperativos da carreira acadêmica, publicar artigo, é, organizar os grupos de pesquisa, enfim, todos as necessidades, né, os imperativos da carreira acadêmica, né? E aí para isso não tem como você não fazer algumas concessões ao pragmatismo. No campo da filosofia é possível você publicar com alguma assiduidade pesquisas ali no campo da marxologia. Há revistas que aceitam isso muito bem até. Então, é quase que o imperativo da carreira, falar, eu preciso publicar. E o pessoal aceita a marxologia, que eu vou fazer pesquisas no campo da marxologia. Não, é algo que é isso que eu tô falando. Pela luta pela sobrevivência, é quase que uma obrigação a gente fazer isso. Porque outra possibilidade, por exemplo, eu não estou no campo da filosofia. Como que eu ganho a minha existência para eu poder continuar fazendo reflexão teórica? Eu tenho outra profissão, eu exerço administração, eu não trabalho hoje na esfera acadêmica, né? Então, esse tipo de concessões ao pragmatismo que a gente tem que fazer para sobreviver. Então, o ponto, eu acho, que decisivo é não confundir aquilo que é necessidade com aquilo que é virtude. Então, eu acho que é muito importante a gente ter clareza que quando a gente está fazendo marxologia, a gente não está avançando necessariamente no estudo da realidade concreta. Em muitos casos está. Tem muita reflexão ali dentro no campo da marxologia que contribui para a gente entender, para avançar, né, na realidade. Eu acho que todo aluno, né, é, que está entrando ali no marxismo, pensando até na economia, tem que se deparar com a marxologia. Vai ter que ir lá estudar o capital, entender aquelas categorias, fetichismo da mercadoria, que é um conceito lá que tem muito. É, que tem muitos tributos, né, para a filosofia. Então, a marxologia ela acaba sendo um passo necessário, né, para a gente chegar com qualidade, né, para fazer pesquisa concreta, né. A questão é não parar ali e não confundir é, os estágios, né, da marxologia com o estudo da realidade concreta. E aí acho que o ponto, né, que é algo que mais me preocupa hoje, é a necessidade da gente conseguir criar organizações, articular movimentos, né, de marxistas que tenham essa finalidade de avançar sobre a realidade concreta. Então, há articulações ali de, sofridas ainda, né, porque a situação está ruim em todos os campos, mas ali no campo da filosofia, enquanto que em outros campos, né, a gente volta para aquelas tentativas de articular grupo de pesquisa ali, marxismo keynesiano, o marxismo weberiano, enquanto a gente tem pouca reflexão marxista mesmo, com todo aquele vigor, né, que tem no campo da filosofia, para avançar sobre a realidade concreta. Então, só para explicar, por exemplo, porque muita gente me sugere
Ah, faz essa reflexão aqui, aqui no canal. Agora tô pensando aqui no meu mundinho aqui, né? Faz essa reflexão aqui, pensando em reflexões ali no campo da filosofia. Eu hoje tento fazer do canal, né? Mostrar a importância da gente avançar sobre a realidade concreta. E por isso eu tenho reduzido o tempo, né, o espaço que é dedicado aqui para reflexão filosófica. E de novo, gente, eu não estou querendo minimizar a importância da reflexão filosófica. A reflexão filosófica, ela é, como eu falei, condição necessária para a gente se apoderar daquilo que é que o Marx nos legou e daquilo que a gente precisa para avançar no entendimento da realidade, né? O entendimento da realidade, né? Não é simplesmente esse entendimento prático, né, da forma como que as coisas aparecem para a gente, né, aquela discussão entre essência e aparência. É uma discussão filosófica, a gente precisa da filosofia para isso, mas toda essa discussão ela não para na filosofia. Então eu estou tentando fazer do canal, né, desse canal aqui, um espaço para mostrar a importância da gente avançar sobre a realidade concreta. Mas a gente só vai conseguir fazer isso com qualidade, né? E inclusive utilizar isso para avançar num debate político, se a gente tiver muito mais gente fazendo isso, então um espaço muito mais articulado, né? Então, com isso, né, eu encerro esse vídeo aqui. E a moral da história era essa mesmo, né? De eu reforçar aqui a importância, né, da gente constituir essas alianças, né, para avançar no estudo da realidade, sem abrir mão de todo esse legado que foi acumulado no campo da filosofia. Então, gente, é isso. Gostaria de ler os comentários de vocês sobre essa reflexão. Falei, não, acho que você pisou na bola aqui. Ó, ajudar mesmo a reflexão a avançar, pontos que vocês acharam interessante aqui. Justamente que eu vou ter, às vezes dá até para continuar essa discussão em outros vídeos. Bom, na semana que vem eu encerro o mini curso sobre economia brasileira. Encerro aquela parte é, até o final do governo Temer, né? E aí depois eu vou explicar por que eu encerrei o mini curso ali no final do governo Temer e vou deixar o governo Bolsonaro para outro tipo de discussão, né? Pode ser até no formato de mini curso, mas vão ser com estatutos de cientificidade distintos, né? Pô, até o final do Temer a gente tem dados, é algo muito mais fácil de constatar, enquanto no governo Bolsonaro a gente ainda tem que pagar, né? Como algo que está acontecendo ali, tem muita dose de especulação, de ter que fazer reflexões, análises, né, sem estar tão balizado em dados. Por isso que eu resolvi fechar o mini curso ali no final, né, do governo Temer e aí abrir uma nova porta ali, uma nova série, de uma nova playlist, né, para discutir o Brasil contemporâneo, que é o Brasil do Bolsonaro, infelizmente, né. Gente, é isso. Então, comentários, curta, se inscrevam no canal e até a próxima.